Olá, bem-vindos a mais um Going to Korea. Eu sou a Laura. Eu sou a Carol. Eu sou o Mário. Pra quem não sabe, o Mário é professor de coreano, ele é meu professor. Ele dá aulas aqui em São Paulo, então quem se interessar pode ter aula com ele. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os testes de proficiência que são aceitos nas faculdades coreanas. No caso, os testes de inglês, que são o TOEIC e o TOEFL, e o teste de coreano, que é o TOPIK. Mário, você dá aula de preparatória para TOPIK, certo? Sim. O que você fala para os seus alunos que eles têm que prestar mais atenção na hora da prova? Muitas vezes são as pegadinhas, porque boa parte das provas são em testes, então é necessário você ter muita atenção em cada questão, porque geralmente é uma ou outra palavra que você tem que prestar atenção durante a parte do listening ou a parte de leitura que vai fazer a diferença na hora de você escolher a alternativa correta. E você fez TOPIK esse ano, certo? Sim. Como é que foi a prova? Como é que é a prova do TOPIK? É uma prova gradual, digamos. Ela começa facinha, tem as questões bem básicas, você consegue responder numa boa, só que chega uma hora que realmente você sente que tá apertando, assim. É muito importante estar preparado nessas partes, manter a calma e continuar prestando atenção nas questões. Existe algum método de estudo para o TOPIK, assim, especial? Bem, como o TOPIK é uma prova bem extensa, ele é difícil você falar assim, esse jeito vai funcionar para todo mundo. Mas eu acho que o importante é realmente expandir bastante o seu vocabulário e também estar preparado para talvez entender as coisas a partir do contexto, porque nem sempre vai dar para saber tudo, né? Então é muito importante você estar com a cabeça fresca para poder entender as coisas a partir do contexto e depois ir resolvendo as questões. Agora que a gente já fez um compilado de dicas para o TOPIK, explica mais ou menos o que é o TOPIK, como ele funciona, como é que você faz para fazer o TOPIK e como ele funciona para entrar nas faculdades também. Como é um teste de proficiência em coreano, as universidades exigem que você tenha um nível 3 no mínimo, ou seja, você teria que fazer a prova do tipo 2, porque tem dois tipos, né? Você teria que fazer a prova do tipo 2 e ter a pontuação mínima para ter o nível 3, que é o menor nível que essa prova pode te dar. Geralmente, para você manter a bolsa na Coreia, você tem que ter o nível 4 a partir do primeiro semestre que você estuda lá. Então, é importante que você continue estudando coreano depois de chegar lá. Não saia apenas com amigos estrangeiros, porque é importante você aprender bastante. E também a prova do TOPIK realmente ela é bem bitolada, então muita coisa que você vê numa prova anterior você vai ter na prova seguinte, então dá pra você se preparar dessa forma. Bom, você já prestou, né? Sim, TOPIK. Esse ano mesmo. Qual foi a parte mais difícil pra você? Foi TOPIK, a Sugi? Pra mim foi a Sugi mesmo, porque a redação dessa prova ela é muito difícil. Eles têm uns temas bem engajados, geralmente, sei lá. Esse ano, por exemplo, foi diferença de gerações, ou seja, diferença na forma de pensar, no quão liberal elas eram. Aí você tinha que dar as implicações sociais disso, encontrar razões para isso acontecer e também formas de resolver esses problemas. Então, é uma prova bem complexa, é uma redação bem extensa também. São 2 redações, por sinal. Nossa, são duas? São duas. A parte do TOPIK 2 tem 2 redações. Tem algumas questões para você escrever respostas dissertativas bem curtinhas. Aí depois vem uma redação de 300 letras no mínimo e outra de 600 letras no mínimo. Ou digo, caracteres, né? Não dá tempo de escrever tudo. Não. No meu caso, eu acabei escrevendo 3/4 da segunda redação e acabou o tempo. Eu não consegui escrever o resto. Por isso que foi a parte com a menor pontuação minha. Tirei 65, eu acho, de 100. Foi um fiascozinho. O TOPIK, ele tem 2 provas. A prova do tipo 1 e a prova do tipo 2. A prova do tipo 1 leva você aos níveis 1 e 2 de proficiência. E ela é composta apenas por parte de Tuki e Yuki. Ou seja, você ouve e também lê os textos para responder as questões. Já a prova do tipo 2, ela leva você ao nível 3, 4, 5 e 6. E ela tem a parte de redação também. Então, como vocês sabem, a Laura, ela foi pra Coreia e ela voltou faz um tempinho. E como é que foi estudar coreano lá, Laura? Você
se sentiu muito engajada, assim, pra fazer o Topic? Você conseguiu bastante material? O que você achou? Como é que foi lá pra isso? O curso que eu fiz, eu achei ele muito bom porque a gente teve 2 provas, a midterm, de meio termo, no meio do curso, e a final, né? E as 2 elas foram no formato do Topic. Então a gente teve a parte do Topic, do Seguir, então, só que assim, o formato foi muito parecido com o do Topic, mas foi tudo baseado no material da faculdade, assim, no material de língua da faculdade que a gente estudou. O Topic, o que eu percebo é que o Topic ele tem um vocabulário muito específico, muito especial do Topic mesmo. Então, apesar de eu estar mais familiar com o formato da prova, eu não faria o Topic tipo agora, porque eu tenho que estudar o vocabulário do Topic, que é muito diferente assim, do que eu estudei lá. Mas eu acho que só o fato de eu ter feito provas que eram o mesmo formato, né? Acho que isso me deu muito mais confiança pra quando eu for fazer o Topic assim pra valer mesmo. Enquanto eu tava lá na Coreia, eu acabei procurando assim os materiais pra estudar pro Topic, né? E tem bastante, na verdade. Esses aqui foram os que eu pude comprar, né? Queria comprar todos, mas infelizmente não dava, né? Tem peso, essas coisas. E, assim, esse daqui é mais a gramática, que cai mais no Topic. Esse daqui tem as provas do Topic dentro, né? Pra gente ir treinando em casa. Esse daí é mais palavras, né? E só que, assim, é difícil de achar aqui no Brasil. Provavelmente tem que pedir por internet essas coisas. Mas, felizmente, dá pra baixar as provas do Topic na internet. Com as respostas. No site do Topic mesmo, né? Sim, pelo site oficial do Topic. Eles têm provas antigas, eles têm os arquivos de áudio também para você poder se preparar. Então dá para se preparar sem precisar gastar muito dinheiro com livro, essas coisas que eu sei que é um pouquinho caro. Uma coisa que o Mário sempre fala nas aulas, eu e a Laura, a gente sempre fala aqui no Going to Korea, é que não adianta nada você começar um idioma e você achar que daqui a 1 ano você já tá preparado para pegar o nível máximo da proficiência. Não é assim com nenhum idioma no mundo, gente. Você tem que estudar, você tem que se esforçar. Quanto mais tempo você estudar e se esforçar, maior a chance de você conseguir ir bem nas provas e de falar bem também. Porque a gente sabe que na vida real, lá na hora, é diferente do que nos livros, né? Então, querendo ou não, a Laura estudou lá na Coreia, mas ela ainda tem muita coisa pra aprender. Assim como o Mário, que fala coreano desde pequeno, tem muita coisa também que ele tem que aprender. Qualquer idioma é um aprendizado pra vida inteira, né? Então, sempre continuem estudando e se preparando que vai dar tudo certo. Fora que cada um tem o seu ritmo, né? Ninguém é igual. Então, faz o coração, assim. Não adianta ficar se comparando. Mas meu amigo, ele fez o Topic, ele já tirou a proficiência dele tão rápido. Mas você não é seu amigo, né? Sim. Não dá pra se comparar também. E além do Topic, pra salvação de muitas pessoas como eu, nós temos os testes em inglês também. O KGSP, que é o programa que a gente sempre fala aqui, que quem assiste o Going to Korea quer muito prestar, nós também. Ele aceita 2 tipos de teste de inglês, que são o TOEFL e o TOEIC. O TOEFL, ele é um teste específico para estudo, para parte acadêmica. Então não é só o KGSP que usa o TOEFL. Outros programas que usam inglês como língua base também aceitam. E o TOEIC, ele é um pouco mais específico. O TOEIC, ele é para parte de negócios. Então, se você prestar o TOEIC, talvez você não seja aceito em faculdades fora do KGSP. Mas, querendo ou não, os dois eles são muito parecidos. O TOEIC, ele só não tem a parte de writing, só não tem a escrita. Você tem o listening, que é o escutar, e o reading, que é o ler na prova. A prova geralmente tem 200 questões, elas são divididas 100 para cada uma dessas categorias. E as escolas de inglês aqui no Brasil, elas fornecem. Então, se você faz curso de inglês, você conversa com a sua escola e aí você consegue agendar um dia. Tem algumas escolas que cobrem o valor, outras escolas que você tem que pagar, então é tudo muito fácil. Bom, para eu conseguir fazer intercâmbio na Coreia, eu tive que fazer teste de proficiência em inglês. Eu optei por fazer o TOEFL. É um pouquinho caro, assim, a inscrição, mas, assim, o bom dele é que a maioria das universidades
aceitam ele, né? É muito interessante o formato da prova, que você vai até o lugar onde vai ser dada a prova e aí você faz a prova no computador. Então você está lá no computador com seu fone, com o microfonezinho, com mais umas 30 pessoas, talvez um pouco menos por sala. E é interessante porque, como cada um tem o seu ritmo, às vezes o colega do seu lado já chegou lá no speaking, ele tá lá falando do seu lado, mas você ainda tá lendo as coisas. E assim, pessoalmente, isso me atrapalha um pouco, porque eu fiquei um pouco aflita, assim, na hora que eu fui falar, tipo, ai, todo mundo tá me ouvindo, ai, não. Bom, tem a parte do listening, do writing e do speaking, tá? E é interessante porque, na verdade, você fala no microfone e aí é gravado num arquivo e aí mandam pra alguém pra corrigir. Essa parte eu achei bem legal. E também é bom porque tem um contador no canto do monitor. É bom e ruim ao mesmo tempo, que você tá lá fazendo as coisas, tipo, ai meu Deus do céu, faltam 30 segundos. Mas também é bom porque você consegue controlar mais, sabe? Tipo, ai, tudo bem, ok, eu economizei tempo aqui, então tá. Não tinha uma redação. Assim, você não tinha que fazer uma redação, mas você tinha que escrever, sei lá, um parágrafo sobre um texto, ou uma situação que eles davam. Tem o site My English Online. Eu não tenho certeza se ele é oferecido para todo mundo, não sei se vocês sabem. Eu acho que é mais oferecido para quem é aluno de universidade pública. E eu estudei um pouco o TOEFL por lá e é muito legal porque é o mesmo formato das perguntas, e só que depois tem a explicação das respostas e tudo mais. Isso foi bom para minha preparação. Infelizmente, os cursos preparatórios para o TOEFL e para o TOEIC eu acho que são um pouquinho mais salgados, né, em questão de preço, mas eu também acho que como são provas que muita gente faz, é muito fácil você encontrar na internet alguma coisa para você se basear ou se preparar para a prova, né? Se você já estudou inglês em algum período da sua vida, é sempre bom você guardar o material de estudo que você teve na escola, e aí é bom que você consegue revisar sozinho e não precisa fazer esses tipos de curso, porque realmente eles são caros aqui no Brasil. E o valor da prova também já é caro, então é muito dinheiro envolvido. Mas dá tudo certo, gente. Estudem bastante, se empenhem que vocês conseguem. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhuma das 3 provas. Muito pelo contrário, se você é esforçado, se você é dedicado, você consegue. E como a gente sempre fala, cada um no seu tempo, estudem com calma, aprendam tudo direitinho, seja coreano, seja inglês, até português mesmo. Sim. Acho que o segredo de todas as provas de proficiência é o vocabulário, né? Verdade. Eu lembro que no TOEFL caíram umas questões tipo de biologia, tipo, foi encontrado um fóssil, não sei nem falar em português, foi encontrado um fóssil em tal lugar e os pesquisadores viram que é um animal que fazia isso, e aí você tinha que interpretar esse texto. Então, é muito difícil você fazer isso na sua própria língua, imagina em outra língua, né? Então, acho que para toda a prova de proficiência, o que pega mais é o vocabulário. Mas nada que uma boa preparação não vá ajudar. Sem querer assustar, mas esse ano no Topic caiu uma questão sobre embalagens derivadas de proteínas ou de material de carboidratos, eu acho. Aí eu falei, caramba, e aí? Eles falavam de permeabilidade do oxigênio para oxidação, eu fiquei... Bom, mas de qualquer forma... Vocabulário é uma coisa muito importante até para o seu dia a dia também. Então é sempre bom você estudar bastante, pegar o dicionário, aprender algumas palavras novas, sempre que você conseguir. Isso acrescenta muito, tanto na hora de você pensar para responder uma pergunta ou até falar com uma pessoa em determinado idioma. E eu acho que programas de TV ajudam bastante até, principalmente dramas. Eu acho que talvez artigos de jornal, assim, não jornal, então, site de notícia. Esse texto dos carboidratos e das proteínas aí deve ter sido baseado em alguma coisa de jornal mesmo. Até música mesmo, você parar pra ler a letra de uma música. Sim. Quando eu era criança, que eu comecei a aprender inglês, eu comecei a aprender por música e por videogame. Então eu tentava ler os joguinhos lá, e tentava ler as músicas também. Foi aí que eu tive curiosidade de aprender inglês, porque eu queria entender o que eles estavam falando. A mesma coisa foi com o coreano. Então quando você pratica com alguma coisa que você gosta, é muito mais prazeroso também, né? Então, gente, é isso aí. Procurem formas de se divertir ao mesmo tempo que você aprende também, que esse é o segredo. Quando você gosta de alguma coisa, sempre dá certo. Isso é verdade. Com certeza. E esse foi o nosso Going to Korea, com a presença do Mário e com a Laura de novo.
maravilhosa. E a gente espera que vocês tenham gostado. Deixem seu like no vídeo. Comentem aqui se vocês têm algum tipo de pergunta que a gente vai tentar responder sempre, como vocês sempre pedem. Curtam a página da KO, compartilhem o vídeo pra todo mundo que tem curiosidade sobre esse tema. E até a próxima. Tchau, tchau!